O Instituto Cidade tem a satisfação de receber Francine Canto, uma mulher política. Nós estamos em época eleitoral e penso que o movimento feminista é assertivo e vitorioso em grande parte no Brasil. Acho também que a legislação vem abrindo um espaço que é uma conquista das mulheres, que facilita a participação partidária e, consequentemente, eleitoral. E uma das combativas feministas que está em disputa é a nossa entrevistada. Francine, os eleitores gostariam de saber quem é você. Olá, tudo bem, Léo? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, né, nessa entrevista para o Instituto Cidade. Então, meu nome é Francine Canto, tenho 40 anos, eu sou mestre em Educação pela UDESC, também eu sou secretária de Cultura e Formação no PSB, Partido Socialista Brasileiro de Santa Catarina. Sou uma pessoa comunicadora, artista multimídia, atuante na área da educação, né, da área da cultura, coordenadora e coprodutora de projetos na área de educação e comunicação. Muito bem, você também se define nas suas redes sociais como uma socialista criativa. O que é ser socialista hoje? Certamente não será mais como uma comunista da União Soviética, mas, mesmo sabendo essa diferença, faço a pergunta para que tu tenhas a possibilidade de te situar. E também gostaria de saber por que a questão criativa é um projeto partidário, é uma ideia pessoal. O que significa esse binômio socialista-criativo? Então, Socialista Criativa é inspirada no novo programa do meu partido, que é o PSB, que é o socialismo criativo, né? Então, a partir da inspiração disso que hoje é o que inspira, né? É a base do programa do meu partido, eu criei esse personagem. E, na verdade, ele já é uma evolução de uma personagem que eu venho construindo há bastante tempo, né, que é essa pessoa socialista, sonhadora, livre, e agora, né, me intitulando, então, criativa. Porque a questão da criatividade ela é muito forte na minha vida, né? A minha primeira área de formação é na arte. Eu sou uma pessoa que lá atrás, primeiro sonho da vida foi ser poeta, né? Então, minha primeira graduação foi em educação artística. Então, isso foi desenvolvendo para mim essa questão da criatividade. E, recentemente, eu li um livro que influenciou muito a minha vida, que é O Caminho do Artista, que é justamente para como você desbloquear o caminho criativo. Então, juntando as coisas, quando eu vi que o PSB estava com essa bandeira do socialismo criativo, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o que eu acredito, que é o uso da criatividade para a superação de qualquer problema, né? E esse socialismo que o PSB coloca e que eu hoje levanto como bandeira, é um socialismo do século XXI que leva em consideração a sociedade do nosso tempo, porque a gente não pode mais ver o socialismo com os mesmos olhos, né, que tinha o Marx, porque ele viveu em outra época, né? Então, como que é o socialismo nos dias de hoje? Né? Então, é esse socialismo que vai olhar para o bem comum, para as causas sociais, mas com uma visão mais atualizada para o tempo presente, levando em consideração a sociedade da informação e toda essa questão que a gente está vivendo hoje, né? Das tecnologias, enfim, sociedade do conhecimento. Uma questão... a sociedade brasileira conservadora, as acusações contra tendências mais à esquerda,
A palavra socialismo ainda não assusta muitos eleitores? Assusta, porque infelizmente as pessoas elas associam o socialismo ao comunismo, né? Então, a bem da verdade é que a gente tem uma sociedade no Brasil que é ignorante em matéria de cultura política, né? Então, por isso que uma das minhas bandeiras é a educação para a cidadania, porque as pessoas confundem tudo, né? Socialismo com comunismo, não sabem exatamente o que é o nazismo. Tem gente que diz que nazismo é de esquerda, é uma loucura, né? Sim. Então, assim, mas o socialismo, ele não significa comunismo e também não significa que o socialismo se cristalizou naquele conceito que foi colocado por Marx, lá no século passado, né? Hoje o socialismo ele pode ser visto a partir de uma lente mais contemporânea, que tem tem a ver com solidariedade, com colocar a vida acima do lucro, né, com o bem-estar social. Uma coisa interessante é que quase todo mundo está em desacordo com o sistema de exploração desnaturado que se vive no Brasil. É uma condição extrema de valorização da vida como mercadoria e desvalorização da vida como uma condição de prazer, de afeto, de gozo, de satisfação, de mais igualdade, mas ao mesmo tempo que todo mundo deseja esta segunda parte e todo mundo critica a condição de violência social em que estamos vivendo, quando se propõe uma alternativa, reage e acaba ficando com uma posição conservadora. Bem, uma das posições conservadoras que grande parte do Brasil ainda tem é a visão dirigida às mulheres. Muitos acham que o lugar de mulher ainda é o lar, é submetida a uma hierarquia social. Aí, tu, além de socialista, ocupas uma posição reivindicatória feminista. Gostaria que tu falasse também sobre esse aspecto, até porque está no teu programa o empoderamento da mulher. Se pudesse traduzir isso para a sociedade catarinense, nós também ficaríamos felizes. Então, eu sou essa pessoa sorridente, mas eu também sou uma pessoa muito indignada diante das injustiças, enfim, sociais que a gente tem. E eu digo que assim uma das coisas que me trouxe à política foi perceber que nas fotos dos políticos que a gente vê só tem homem, né? É uma coisa assim que cada vez que eu vejo me dói. Né? Hoje, por exemplo, é uma das falas que eu tenho falado recorrentemente. Né? Eu fui lá, abri o site da LESC, que é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e fui ver quantos deputados eram mulheres. Né? E aí eu contei 40 deputados, e desses 40, apenas 5 são mulheres. E isso, para mim, é uma coisa que me dói profundamente, né? Perceber que a gente tem tão poucas mulheres, sendo que a gente é aí metade da população, né? E eu, pelo que eu tenho visto, né, as mulheres elas têm uma forma diferente de agir no coletivo em relação aos homens, né? Eu também sou da área de tecnologia. E eu lembro que uma vez eu fui numa palestra da ACAT, né, que é essa Associação Catarinense de Tecnologia, no qual uma mulher falou sobre o quanto as mulheres, quando elas assumem posição de poder, elas têm uma visão mais para o coletivo do que os homens. Né? Os homens, naturalmente, eles são mais individualistas, e as mulheres, por todo o seu histórico, né, elas têm uma visão mais do coletivo, né? Então eu sou uma defensora de que realmente nós, enquanto mulheres, a gente possa assumir esses espaços, porque com certeza as mulheres, pelo que
as pesquisas demonstram, né, elas realmente conseguem trazer mais para a sociedade. Só que ainda é um fato que tem muita pouca mulher e é visto, assim, ó, eu vejo que os homens têm dificuldade em aceitar, viu? A gente como pessoas que pensam, pessoas capazes de liderança, né? Geralmente a mulher é vista ali como aquela pessoa que pode ser a secretária, que pode ajudar, mas quando a gente assume esse papel de liderança, assusta. A mulher, ela ocupa algum espaço na tradição machista de assessora, né? Tem, inclusive, uma frase terrível, né? Que por trás de todo grande homem tem uma mulher, né? Ou uma grande mulher, quer dizer, mas o grande é o homem, a mulher fica sempre lançada numa ideia de retaguarda. Agora, nós podemos confiar mesmo que, pelo tão só fato de ser mulher, nós teremos uma política mais preocupada com o coletivo? Infelizmente não, né? Seria ilusão falar isso, acho que seria um erro, né? A gente tem hoje, a exemplo da nossa ministra, né? Mulheres aí que são antifeministas. Aqui no estado de Santa Catarina, a gente também tem uma deputada que é uma das que mais tem seguidores, que mais tem projeção, e que ela atua, do meu ponto de vista, contra as causas feministas, né? Falando que a mulher tem que ser submissa, todas aquelas pautas ali que a gente avançou ao longo dos anos, né, nas garantias dos direitos das mulheres. Infelizmente, hoje a gente tem mulheres eleitas que estão, ou então em cargos importantes na história do Brasil, que atuam contra as pautas feministas. Então, não adianta só ser mulher, né? Do meu ponto de vista, é importante que essa mulher também esteja alinhada, né, com o rumo do progresso aí, né, com as grandes conquistas civilizatórias da mulher, né, porque para mim, por exemplo, foi muito chocante o dia que eu entrevistei a minha avó e eu percebi o quanto, há muito pouco tempo atrás, as mulheres realmente estavam numa situação muito pior do que a gente estava. O voto feminino, a independência feminina são muito recentes. A gente avançou bastante nos últimos 100 anos, mas nos últimos anos a gente tem perdido direitos, né? E a gente vê a política brasileira num cenário que infelizmente é triste para as pessoas que são progressistas, porque a gente está vendo uma pauta conservadora, a mulher justamente perdendo espaço do que ela tinha conquistado, né? Entrando hoje em dia é normal, é isso, né? Tá virando normal a mulher entrar nesse papel que era de, sei lá, 100 anos atrás, né? Então é importante que sejam mulheres, sim, eleitas, mas não apenas por ser mulher, que também estejam alinhadas aí com pautas dos direitos humanos. Ou seja, não é só uma questão de gênero, é uma questão também de causa, né? Exatamente, mas ainda assim falta mulher, né? Acho que Sim, existem sem dúvida. esses casos específicos, mas no geral eu até poderia dizer, né, que aqui, por exemplo, em Florianópolis tem uma vereadora, por exemplo, que é de um campo político diferente do meu, mas é mulher e eu digo, cara, ela mesmo sendo de um campo político diferente, ela é uma pessoa realizadora, você vê que realmente está fazendo a diferença. Uma coisa interessante a meu modo de ver, essa dificuldade de a mulher ocupar espaço, é evidente que não é obra da natureza. Ela é uma produção social de exclusão, né? Não tenho dúvida nenhuma. Eu queria pegar alguns dos destaques do teu programa e te perguntar, para podermos aprofundar um pouco sobre cada um deles. Uhum. Uma pauta tua é meio ambiente. Aqui tem uma questão que quase ninguém, mesmo ambientalistas importantes, ousa pensar de frente, discutir o assunto. Trata-se do seguinte:
A Terra está beirando 8 bilhões de habitantes. A meu modo de ver, não cabe. Alguns países que, por uma questão de valor social, têm um controle da taxa de reprodução muito demarcado, como quase todos os países europeus. A China tem um sucesso retumbante na economia, mas antes fez um controle de população fortíssimo durante aproximadamente meio século. Bem, é possível falar sério sobre preservação de espaço ambiental amplo, com 8 bilhões de pessoas ocupando espaço sobre a Terra? Não é uma decorrência perversa do fato de a população, que tem uma projeção de chegarmos a 13, 15 bilhões de habitantes, não é uma decorrência perversa que isso vai causar dano necessário a todo o ambiente terreno? Eu não sei se pensasse sobre isso, isso é algo muito pouco pensado. Então, a pergunta é mais para esta política se voltar para este assunto do que necessariamente para receber uma resposta acabada, porque eu sei que não é suficientemente estudada essa questão. Mas gostaria de ouvir um adiantamento de opinião tua. Perfeito. Então, uma coisa que eu aprendi, que eu entendi, é que eu realmente não tenho todas as respostas, né? Eu estou disposta a construir essas respostas ao longo do prazo, né, ao longo do tempo, e junto com especialistas, me aprofundando com os temas, né? Então, a verdade é que a minha trajetória na política ela é bem recente e tem alguns temas que eu ainda não tenho conhecimento muito profundo, como essa questão do meio ambiente. Por exemplo, ela nem estava tão no meu radar, porque existem outras coisas que para mim me tocam mais, como a questão da justiça social, né, do bem-estar social. Mas, no momento que eu me joguei nessa questão da política, eu tenho me aberto a conversar com as pessoas. E foi nisso que eu entendi que a questão do meio ambiente ela é a questão mais importante de todas hoje, né? Porque realmente a gente não está mais falando de futuro, né? De problemas climáticos no futuro, né? Aquele futuro que estava lá longe, que talvez as futuras gerações fossem ter problemas em decorrência do nosso, enfim, descaso aí com o meio ambiente, já está acontecendo. Né? Eu tenho uma amiga jornalista que estuda os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e ela me trouxe isso, assim, olha, Francine, eu tenho estudado profundamente e realmente a questão da emergência climática ela é muito importante porque vai começar a acontecer. Já está acontecendo, né? A gente vê recentemente aqui, teve enchente em Joinville, começando até, quando começa a ventar agora, não é mais como era quando eu era criança. Agora, quando começa a ventar, você pensa, nossa, será que é uma tempestade? Será que é um ciclone? Né? Então, essa é uma questão que vai impactar a vida das pessoas, inclusive a questão da justiça social, no sentido de que esses problemas climáticos vão desalojar pessoas. E no momento que vão ser pessoas realmente impactadas por essas questões climáticas, como a gente, quanto sociedade, vai dar amparo para essas pessoas, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa. E aí você coloca essa questão da natalidade. Eu realmente não tenho uma resposta pronta, como você falou, né? Os próprios especialistas não têm uma resposta pronta. O que eu poderia te dizer é do nível pessoal, né, de que essa questão da natalidade, a gente entra outra questão, né, do que é ser mulher, do que é ser humano. A gente precisa realmente de um filho para se realizar,
né? E aí eu dou até um depoimento pessoal, porque acho que uma coisa que me caracteriza hoje é eu ser uma mulher solteira de 40 anos, sem filhos, né? E isso me coloca num lugar muito específico, e aí sobre isso eu posso te falar, né? De um ponto de vista bem pessoal, que eu superei algumas questões culturais, porque é muito forte na nossa sociedade essa imposição de que a mulher, para ela se realizar, ou mesmo para um homem se realizar, tem que ter um filho, né? E eu entendi que eu posso me realizar sem ter um filho, né? Então, eu acho que... E se isso contribuir para o meio ambiente, eu fico feliz, né? E o que eu sinto é que, justamente, essa energia que eu tenho hoje, livre por não ter um filho, eu hoje celebro, né? Teve alguns momentos onde foi realmente uma dor para mim não ser mãe, mas hoje realmente eu fico pensando, gente, olha só, todo o tempo que eu talvez não esteja dedicando a uma pessoa, mas eu posso multiplicar a minha energia e dedicar isso para questões do coletivo, e isso é uma questão que me move. Você não necessita ser um ser para alguém que é uma expressão de ti mesmo, né? Tem uma frase do Gibran: vossos filhos não são vossos filhos, senão a vontade de si sobre vocês mesmos, né? Que é mais longo e mais bonito do que isso, mas aqui eu tentei Eu tenho ali. Agora, eu queria saber, aproveitando que tu falaste que a condição de solta no mundo te permite ter mais contemplação do todo, do social, eu aproveito para falar de um outro item do teu programa, que é a questão não só da justiça social, mas do bem-estar social. Eu acho a ideia de bem-estar social mais inteligente do que a de justiça social, porque você pode ter justiça com distribuição de renda e igualdade de condições, etc., mas isso não faz com que necessariamente haja um apaziguamento, não decorre necessariamente de mais dinheiro uma paz social. Então, quando você fala em bem-estar social, eu acho uma proposta mais abrangente. Bom, mas a nossa sociedade, além de bastante desigual do ponto de vista de condição financeira no mundo, ela tem desigualdades de condição de disputa, ela tem uma desigualdade por racismo, por sexismo. Nós temos uma série de modo de viver, de valor circulante, que evidentemente não permite muito bem-estar social. Está na tua pauta. Que ferramentas você pretende manusear para isso? Então, eu fico feliz em saber que você gostou do bem-estar social, porque foi a minha dúvida do dia hoje, né? Meu slogan era justiça social com inovação e criatividade, e hoje eu tive a coragem de mudar isso que estava como algo central na minha proposta. Eu mudei, então, de justiça social para bem-estar social, e fiquei bem feliz em saber que você gostou, né, dessa mudança. E eu acho que dentro desses leques, né, a gente coloca todos os serviços públicos, né? A questão do bem-estar social mesmo é um conceito historicamente marcado, né, onde, diante de uma crise, se percebe a importância do Estado, mesmo que seja um Estado capitalista, intervir na sociedade de forma a garantir o que é mínimo para a sociedade, para que a gente tenha aí justamente esse bem-estar social, que são as áreas básicas de educação, saúde, segurança, né? Então, isso é o mínimo que a gente precisa garantir para todos, e que é óbvio, mas é incrível como hoje isso está sendo colocado em discussão, e cada vez mais a gente tem perdido
Então, aí, direitos mesmo, né? A gente tem perdido financiamento na área de educação, né? O SUS foi colocado em pauta, com o governo que a gente tem aí, foi de novo colocado em pauta a questão de você, de repente, privatizar, né, a saúde. Então, assim, eu acredito que um Estado forte é importante para que a gente diminua as desigualdades sociais. E sem que haja essa intervenção do Estado, né, que acontece por meio da política, de políticos votando projetos que vão trazer benefícios, que vão trazer orçamento para essas áreas que são fundamentais. Né? Então, tipo, eu acho que isso é fundamental. Sendo que aí a gente entra em questões de ideologias. Para mim isso é tão óbvio, mas para outras pessoas o Estado não deveria se intrometer na vida das pessoas, deveria ter uma liberdade total e quem deveria comandar deveria ser o mercado, a livre iniciativa, né? Então, assim, eu acredito que para que a gente alcance a paz, para que a gente alcance o bem-estar social, para que todos tenham direito a uma vida digna, a gente precisa sim que a gente pense coletivamente, que o Estado faça esse papel de regular, no caso, a economia e traga esses benefícios para a população em geral e principalmente, eu acho que daí entra a questão da justiça, principalmente dando para aqueles que foram o contrário de privilegiados, que foram, enfim, desabonados socialmente através da vida, da né? história, né? Então, tipo assim, os pobres, os negros, os indígenas, né? Todas as populações vulneráveis, enfim, que estão nesse papel, não porque não são capazes, né? Como a teoria do mérito aí fala, mas porque nasceram em condições adversas, né? Então, eu, por exemplo, acredito na lei de cotas, né? Então, isso para mim é bem-estar social. É você também ter um Estado forte, mas que daí indo para a justiça social, que a gente corrija erros históricos com as mulheres, Essa com os pode terminar. negros. Essa Então, questão da historicidade, da reparação histórica dos erros, muita gente diz: eu não tenho culpa do que aconteceu. Não se trata de culpa. Né? A ideia de culpa é da tradição ocidental cristã, que nos trouxe essa ideia de culpado que as pessoas carregam. Se você pensar em termos mais modernos, o que existe não é uma culpa individual pela escravidão, mas existe uma responsabilidade da história pela escravidão, e aí quem tem condições mais privilegiadas hoje está devendo não porque tem culpa, mas porque tem responsabilidade para com o mundo, tem responsabilidade para com a sociedade estar inserida. E aí, se você quer viver em paz, e aí a minha admiração pela tua ideia de bem-estar social, você não vai viver em paz numa sociedade em que tem todas as vantagens e outros estão excluídos de todas as possibilidades. Agora, você sabe que se você consegue se eleger deputado e for brigar com isso, você vai ter que mexer em privilégios históricos, né? Então, nós temos situações assim, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, o imposto de renda é muito mais alto do que aqui. Nos países escandinavos, o imposto de renda chega a 80% do que se ganha. Bom, aí você tem uma sociedade completamente em paz. Mas eu não sei se você consegue propor isto por aqui. Imposto sobre herança. Aqui é praticamente nada. E nos países capitalistas avançados, o imposto sobre herança é altíssimo. Né? Aqui é praticamente inexistente. Então, isto é uma repetição de privilégio, é uma herança de privilégio. Né? Você está preparada para um combate com um mundo de privilégios que tem meio milênio? eu queria te dizer que é o que me move,
é fazer essa mudança, é lutar por essas pautas que são difíceis, né? Eu tô justamente, como eu já lhe disse, né, na política, porque sou uma pessoa indignada, né, com essas coisas que precisam ser mudadas, precisam ser enfrentadas. Então, eu acho que às vezes as pessoas, inclusive, não me veem como essa pessoa forte, porque eu tenho, né, essa imagem de uma pessoa meiga, de uma pessoa doce, né? Eu uso o paz e amor, mas eu me sinto uma pessoa muito combativa e eu quero enfrentar isso. Ainda que algumas pautas não vão me caber enquanto deputada estadual, né? Eu acho que eu me vejo mais como deputada federal do que estadual, porque eu gostaria de mexer lá nas questões que afetam, né, o país, questões mais estruturais da nossa sociedade, mas eu acredito que eu tenho que começar a dar os passos, e sim, eu acredito que a gente precisa combater o privilégio, né, essas injustiças que a gente vê que são criadas pela própria lei, né? É justo de acordo com a lei, né, está de acordo com a justiça dos homens, do Estado de Direito, mas ainda assim tem coisas que são muito injustas do ponto de vista social. E eu quero sim atacar isso, e é por isso que eu estou me candidatando. Você sabe que existe no direito o chamado contratualismo. E é coisa já de 2, 3 séculos que se vem discutindo isso. O contratualismo é uma doutrina antiga, ela não é nem tão avançada. Mas o que significa isso? Que a sociedade, para viver em comum e abrir mão dos interesses unicamente pessoais, para possibilitar a vida em grupo, para evitar o que se chama guerra de todos contra todos, é necessário que se abra mão de privilégio, não necessariamente a favor do outro, que seria o ideal, mas a favor do todo, que é o necessário, né? E nós não temos isso na nossa história. A nossa história é uma história de apropriação mesmo, de fazer pessoas como mercadoria, de ter salários achatados, de ter privilégios dentro da máquina pública que deveria servir o geral da nação, reservados aí para uma cota muito avantajada. Nós temos dificuldades muito grandes. E essas dificuldades talvez possam ser discutidas dentro de 2 aspectos que tu relacionas também no teu programa, que é a questão dos direitos humanos, que é outro problema. No Brasil, direitos humanos virou uma coisa meio piegas, meio de gente boazinha. Não, direitos humanos significa que os humanos são responsáveis pelo destino humano, né? Que se os humanos não se organizarem para montar direitos humanos que deem humanidade aos humanos, nós vivemos nessa violência brasileira. E um outro aspecto teu é a educação para a cidadania. Bem, aí, novamente, essa cidadania pressupõe a ideia de que eu não sou apenas um indivíduo, unidade produtiva que quer vantagem financeira, mas eu sou um indivíduo cidadão político que quer vida em comum, para termos o que este bem-estar social geral. Como tu pensas em propalar essa questão mais da educação para a cidadania, a recepção dos direitos humanos? Como tu pretende levar isto como algo que passe a interessar as pessoas, não apenas como um professor que fala, mas como uma aluna que quer ouvir, como uma pessoa que está interessada? Como é que você vai despertar o interesse da população? Obrigada pela pergunta, adorei.
Já enquanto você estava falando, né, da questão dos impostos, né, de como você chegar nas pessoas e quebrar essas barreiras. Eu realmente acredito que a grande revolução vai ser por meio da educação para a cidadania, né? Que aí, por meio da educação da cidadania, a gente vai conscientizar para a importância do meio ambiente, a gente vai conscientizar para a questão do bem-estar social, para a questão, todas essas questões que são importantes. Eu acho que a grande ferramenta de ação que eu vejo que a gente precisa colocar em prática é a educação da cidadania, que ela não acontece hoje na nossa sociedade em quase que lugar nenhum, né? Seria injusto dizer que não acontece, porque sim, a gente tem alguns projetos trabalhando a questão da educação para a cidadania no Brasil, mas é muito pouco ainda, e isso sim seria uma grande realização para mim, enquanto deputada estadual, poder criar projetos que, no âmbito estadual, eu pudesse trabalhar isso desde a educação infantil até a velhice, porque essa também é uma das minhas questões, né? Quando a gente fala em educação, a gente fala em educação básica, em educação universitária, mas a verdade é que eu percebo que hoje a gente tem que pensar a educação da sociedade, né? Porque a gente vê que a gente tem um contingente enorme de adultos ignorantes em termos do que é cidadania, do que é bem-estar social, da importância da ética, justamente até de você se preocupar com o outro. A gente tem uma sociedade egoísta. Como que a gente quebra essas barreiras e justamente consegue conscientizar? E essa é a pergunta que você me fez, né? Eu estou respondendo, mas assim, eu tenho as minhas teorias, né? Eu tenho estudado aí ao longo da minha vida e eu acho que é o que tem me movido ao longo de toda a minha vida adulta, né? Eu realmente acredito que a gente precisa fazer uma transformação na nossa sociedade. Então, meu primeiro caminho foi a arte, né? Eu acredito que, por exemplo, quando você associa a educação à arte, você às vezes chega mais no coração das pessoas, né? Então, assim, por meio de toda a questão do desenvolvimento da indústria criativa, junto com a educação, né, quando você une a indústria criativa, que hoje, infelizmente, está produzindo mais egoísmo, mais violência, né, se você consegue juntar uma visão de educação para a ética, educação para a cidadania, a essa produção cultural, a gente não chega apenas nas crianças, mas a gente chega a uma sociedade como um todo, e a gente está precisando disso. Então, eu acho que a gente precisa fazer justamente uma mudança no mindset coletivo, né? A gente precisa mudar as nossas bases teóricas, justamente dessa visão de egoísmo para o altruísmo, da violência para a paz, né? Dessa visão de armas que a gente tem hoje para livros, dessa visão de Estado fundamentalismo para Estado laico, né? Dessa visão de exploração do meio ambiente para uma visão de cuidar do meio ambiente, e eu acho que tudo passa pela educação permeada pela comunicação e pela arte, né, para que isso realmente seja uma coisa que toque a todos, porque a gente está precisando mudar, virar umas chaves, e eu espero também por meio, né, então, dessa minha atuação política, ser essa voz que traz esses temas. Eu tenho dito, Francine, que se o egoísta soubesse que o seu egoísmo seria bem mais atendido dentro de uma sociedade de bem-estar do que numa sociedade de conflito, ele, por egoísmo, começaria a cuidar do todo, né? Eu acho isso tão óbvio, e eu lembro que eu tive essa primeira percepção, aos 12 anos de idade, assim, sabe? Foi um dos primeiros insights que eu tive na vida. Eu lembro que eu escrevendo lá minha agenda, coisa de menina, né? Tipo, para mim era tão óbvio, é tão óbvio isso, né? Que se todos estão bem, é melhor para todos, porque numa sociedade onde tem pessoas passando fome, tudo bem que você consegue contratar mais barato, né? Quem tá, enfim, a pessoa que está bem consegue contratar mais barato,
o funcionário, e aí não precisa, às vezes, limpar o seu próprio banheiro. Mas, ao mesmo tempo, esse ponto que a gente chegou, onde a gente tem aí um número muito grande de pessoas passando fome, pessoas miseráveis, sabe? Assim, é muito triste porque a gente sofre mais com insegurança, né? Você sai na rua, como hoje, você já tem medo de ser assaltado, porque você sabe que o teu irmão lá está realmente num estado miserável, né? Então, se a gente consegue resolver isso, todo mundo consegue sair para a rua sem medo. Você não precisa se trancar num condomínio, se fechar numa bolha, né? Então, para mim é muito óbvio, e eu espero que com o tempo as pessoas consigam perceber isso e também evoluir, né? Porque eu acho que eu acabei trazendo esse tema, né? Eu acho que muito do como as coisas estão é porque as pessoas não querem perder o privilégio de explorar o outro. Isso dói um pouco falar, é um pouco forte, mas é uma realidade. A exploração do outro, ela é um valor cultuado na nossa civilização brasileira. É uma coisa muito triste. E a gente se esquece, né? Os meus avós e os teus bisavós, eles conviveram com descendentes de escravos diretos, de escravizados, né? Ou seja, é uma coisa demasiado próxima de nós. E grande parte das pessoas que estão no mundo, elas não têm obrigação de se comportar no mundo para atender privilégios dos privilegiados, e a redundância aqui é de propósito, né? Bem, eu fico muito satisfeito que tu tenhas tido um espaço como mulher numa candidatura a deputada estadual. Fico muito satisfeito que esta mulher tenha essas ideias tão lúcidas sobre o mundo, não só político, mas social, ou seja, sobre a sociedade em todos os seus sentidos. E eu não sei se abordei todos os assuntos, temas que tu gostarias de destacar na tua candidatura. Então, eu queria, antes de fazer exatamente o encerramento, deixar uma pergunta de ti para ti mesmo, ou seja, se tu queres nos trazer mais alguma fala, mais alguma mensagem que tu considere relevante, por favor, pode fazê-la. Obrigada, Léo. Eu acho que a gente conseguiu abordar, né, os principais temas, ainda que um tema que talvez a gente não tenha abordado profundamente, que é importante para mim, é a questão da economia criativa, né? Então, a gente sabe que a gente está tendo uma mudança social hoje, trazida pela questão das tecnologias, né? E eu sinto assim que a gente tem um potencial a ser explorado que a gente não está desenvolvendo, que é de desenvolver e incentivar o setor cultural e o setor da economia criativa, né, no nosso estado, no nosso país. A gente consome mídias, mas a gente produz pouco, né? E isso, o Lula mesmo tem falado muito, né? De, olha, assim como o Bolsonaro, né, foi uma das primeiras coisas que ele destruiu quando que ele acabou, enfim, quando ele assumiu a presidência, foi o Ministério da Cultura, né? O Lula tem levantado muito essa bandeira do quanto a cultura pode ser uma fonte de geração de riquezas. E eu aproveito para dizer que eu tenho uma visão da riqueza e da pobreza que acho que vai além dessa econômica, né? Porque eu acho que no Brasil a gente tem uma uma pobreza que é material, mas infelizmente a gente tem uma pobreza cultural, intelectual e espiritual que a gente precisa também avançar nesses pontos para que a gente consiga avançar economicamente, né? E eu acho que isso é por meio da cultura que a gente pode avançar, né? Se a gente conseguir casar justamente essa visão social com a cultura, como foi feito muito
né, durante aí, por exemplo, a gente teve como ministro o Gilberto Gil, e eu senti na pele o que foi isso, porque eu trabalhava numa biblioteca comunitária, que quando o Gil se elegeu, ele implementou uma política pública no Brasil inteiro que foi dos pontos de cultura, né, para que a cultura pudesse se desenvolver e ser uma fonte de riqueza em todos os pontos do Brasil, lá nas comunidades mesmo, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito muito, né? Que para a gente evoluir, para a gente se desenvolver, assim, assumir a questão da economia criativa é um caminho a ser apostado, né? Mesmo porque você vê, assim, por exemplo, a Coreia do Sul é um exemplo, né, de país que apostou no desenvolvimento do seu povo, né, da sua indústria criativa. Hoje você liga a Netflix ali e procura uma série coreana. Você vai ver que vai começar a vir muitas sugestões, que eles produziram muito, e a gente está produzindo, a gente está consumindo, né? A gente está pagando, está consumindo. Então, eu acho que a gente precisa virar essa chave e voltar a pensar em ser um país soberano que pode não apenas ser um receptor, né, das culturas estrangeiras, mas também que a gente possa colocar nossa cultura e toda a criatividade do povo brasileiro aí a favor do desenvolvimento, inclusive, da economia. Uma questão necessária. Você é candidata a deputada estadual em Santa Catarina pelo PSB e eu gostaria de saber o seu número. Ah, com certeza! Então, para quem aí quiser, né, apoiar minha candidatura e apertar lá na urna, vou torcer Catarinenses 40333. Dizem que eu sou a bola da vez. Muito bem. Agradecemos muito, o Instituto Cidade agradece a oportunidade de conversar com uma pessoa tão lúcida sobre valores sociais, tão preocupada com as relevâncias da vida em comum. Foi um prazer muito grande entrevistá-la. Eu gostaria que quem acompanha a entrevista ajudasse a divulgar, se gostou dela, e gostaria que se inscrevessem no nosso canal YouTube, porque isto nos facilita muito a vida junto ao YouTube e outras mídias sociais, outras redes sociais. Muito obrigado, Francine Canto. Foi uma satisfação conversar. O Instituto Cidade agradece. Nós conversamos tanto sobre social que eu ia dizer um Instituto Social. O Instituto Cidade agradece muito e abre para que te despeças. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada ao Instituto Cidade por essa oportunidade. Foi muito bom. Agradeço. E aí, então, é isso, né? Fica o convite para o pessoal seguir o Instituto Cidade, também as minhas redes sociais, Francine Canto. Obrigada.